Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque o Tribunal Superior Eleitoral pôs no ar ontem uma campanha contra fake news encabeçada pelo biólogo Átila Yamarino. Ô Vini, que campanha é essa? Se for fake news, não transmita, Paulo Matias. Essa é a campanha que o biólogo e youtuber Átila Yamarino está sendo o porta-voz, o garoto propaganda que foi chamado aí pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, que está fazendo um forte combate às fake news, às notícias falsas. Você tem percebido que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem chamado pessoas de diversas ideologias, jornalistas, políticos, influenciadores para debater sobre o tema. E agora que nós estamos próximos aí de uma eleição, das eleições municipais, eles lançaram essa campanha Se For Fake News, não transmita, obviamente que fazendo uma comparação aí com este momento de pandemia também no mundo inteiro, e o biólogo e youtuber Átila Yamarino está protagonizando essa propaganda que a gente vai ver agora. Pense em uma coisa que se espalha progressivamente, contamina as famílias, afasta as pessoas e traz consequências muito graves para a sociedade. Não é exatamente um vírus, mas é como se fosse. São as fake news. Nesse ano eleitoral, cuidado, elas podem invadir os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais e fazer um mal danado para a democracia. Fique atento, procure saber qual é a fonte, faça uma consulta nas plataformas de checagem e só compartilhe aquilo que for verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Da Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Átila Yamarino, nessa propaganda aí da Justiça Eleitoral, Paulo Matias fazendo essa comparação, então, do espalhamento, da propagação de um vírus, os efeitos da propagação de um vírus com os efeitos negativos também de uma fake news. Olha, Vini, eu tô dando uma olhada aqui nas movimentações As corporais reações, de Adrilles Jorge. A situação aqui tá muito crítica. Se depois a produção puder dar um close no pezinho dele, a viradinha ele não do tá pezinho se segurando. É uma coisa assim assustadora. Mas para contribuir que ele fique pior ainda, eu vou passar primeiro a palavra ao nosso Joel Pinheiro, perguntando, Joel, uma pergunta que eu acho que não vai afetar o Adrilles Jorge. Você acha que o Átila Yamarino é um bom nome para essa campanha? É um excelente nome. O Átila Yamarino, ele tem feito um trabalho... O que foi, Adrilles? Tá tudo bem aí? Ele tem feito um trabalho de divulgação científica muito importante para o Brasil. Ele tem acostumado as pessoas, um pouco, porque é uma coisa que você filtra um pouquinho para a sociedade, mas tem acostumado as pessoas a debater, a discutir cientificamente, em cima de evidências, em cima de modelos, fazendo previsões, mas sabendo que você pode errar. O Átila teve previsões erradas? Teve. Ele tende a ter um pessimismo um pouco maior ali com relação à pandemia. A gente até já discutiu isso aqui antes. Ele está sempre olhando para as piores perspectivas. Agora, todas as previsões dele, ele embasa, ele tem um modelo, esse modelo é sujeito a críticas, ele usa evidências, ele está lendo as publicações científicas. Esse é um tipo de discussão totalmente válido, portanto. A pessoa, quando ela discute racionalmente, não quer dizer que ela é infalível. Ela pode errar e com certeza vai errar 1 milhão de vezes. O Átila também acertou muito em muita coisa que ele disse, embora tenha tido aí algumas previsões mais alarmistas que não se concretizaram, e acho que ele próprio revisou daí. Agora, a pessoa discutindo com bases racionais, buscando as fontes, buscando a origem da informação, vendo as premissas de qualquer argumento, essa pessoa está muito menos suscetível a ser enganada, a comprar uma informação que deram para ela só porque ela gosta do que está sendo dito ali, só porque a informação é favorável, digamos, para o grupo político dela. Então a pessoa, o combate às fake news, dessa maneira que o Átila está propondo nessa propaganda e da maneira que ele faz em geral, que é você se armar de um ferramental intelectual, um ferramental do conhecimento, para você ter mais capacidade de julgar por conta própria, isso aí pode ter um impacto muito positivo na sociedade e diminuir um pouco o grau de mentirada histórica que a gente está vendo hoje em dia. Ontem a gente discutiu, gente? Está aumentando o número de pessoas que não acreditam em vacina. Não é só na política que a fake news corre, sabe? É na ciência também, a coisa foge de controle. O cidadão, ele tem acesso a muito mais informação do que ele jamais teve.
para que isso seja bem utilizado, ele vai precisar também ter mais responsabilidade e mais capacidade intelectual de lidar com toda essa informação. Então, achei uma campanha muito positiva. Perfeito. Vini, chegou a hora, hein? Chegou a hora dele? Não, sabe do que chegou a hora? De quem? De ouvir o Zé Maria Trindade. Vai lá, Zé! Olha, essa campanha do Tribunal Superior Eleitoral, ela é muito eficaz porque chama pessoas que estão no olho do furacão aí nessa coisa, que ganhou uma embalagem nova com o nome de fake news, mas na verdade é mentira, que existe na história da humanidade. Isso já está comprovado, de que o homem prevaleceu-se como o forte no planeta exatamente por falar coisas que não existem. Alguns animais dizem, há perigo em cima, como a galinha faz um barulho quando se aproxima um predador e tal, mas o homem fala sobre o que não existe. E o início foi de que ele gritava, os leões estão vindo do lado esquerdo, para que os adversários largassem a comida e ele pegasse a comida. Então, essa comunicação é antiga. O TSE vai lançar mãos aí de voluntários, porque não está pagando cachê. E nem paga nem para os veículos de comunicação. Chegam aí pedidos para que essas peças sejam transmitidas de forma gratuita aí pelos veículos de comunicação. Então, eu acho muito interessante a velha tática, combater o fogo com fogo. Você põe fogo aqui, o fogo chegando lá, os dois se encontram e aí extingue. Enfim, é uma técnica muito antiga. A fake news não é uma invenção nova, vai continuar. Eu tenho divergências, eu tenho uma amiga que se formou, agora fez mestrado em mídias sociais no México, está na frente de todo mundo, e eu acho que a fake news ela é propagada de forma intencional. As pessoas têm uma prateleira e vão buscar aquele produto que lhe convém, mesmo sabendo que é fake news ou tendo fortes desconfianças, porque é muito fácil, é muito na cara identificar uma fake news. Mesmo assim, ela se propaga. Então, acho que a campanha tem que ser no sentido mesmo de responsabilização legal, porque consciência, eu acredito que muitos aí, os tios da internet, o tiozão da internet, sabe que está postando ali para irritar, mas propaga fake news. Então, é uma campanha ineficiente nesse sentido. E a minha amiga diz que não, a Kátia Kurbel, ela diz que não é assim, que as pessoas propagam por completo desconhecimento, até ignorância sobre o assunto. Eu acho que há uma consciência e intenção de propagar fake news. Perfeito. Adrilho Jorge, chegou sua hora. Olha, eu acho até interessante ver essa propaganda do Átila, né? Que ele fala que as mentiras e as fake news, elas prejudicam as vidas das pessoas. E não há ninguém no Brasil que tenha prejudicado tanta a vida das pessoas como as mentiras da Imperial College, as mentiras da OMS, os equívocos feitos em nome da pseudociência, em nome do isolacionismo, que trancou a vida, a dignidade, o emprego, a renda, a liberdade das pessoas por meses, em cima de um princípio não atestado cientificamente, que foi o isolacionismo. Esse rapaz propagou essa mentira escalafobética, dizendo que ia morrer entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas com diferentes graus de isolacionismo. Falou que as pessoas deveriam ficar em casa até agosto. Foi um propagador de pseudociência em nome de mentira. Não acho que tenha tido a má intenção. A única intenção sórdida que ele tem é de propagar a própria vaidade em nome de pseudociência. Entendeu? É um escárnio o TSE fazer uma campanha contra a fake news usando um propagador de pseudociência, de falsa notícia, de falsa ciência, que trancou a vida das pessoas, piorou a vida de milhões e milhões de pessoas. A FAO já projetou 200 milhões de famintos, são 12 mil pessoas morrendo de fome por dia, segundo estimativas do Banco Mundial de Saúde. Ou seja, isso tudo foi baseado nessas projeções alarmantes, alarmistas, que colocaram desespero na população, que não tiveram nenhum tipo de conceituação científica básica. O Joel falou que pesquisa a científica é importante. Sim, não houve uma pesquisa científica a ponto de fazer uma projeção
concreta da eficácia do isolacionismo, entendeu? A ciência é feita de hipóteses testadas ao longo do tempo. Quem foi testado ao longo do tempo foi o ser humano que foi usado como cobaia para provar que o isolacionismo não resolve porcaria nenhuma, apenas pode achatar em algum momento a curva de infecção. Quiçá isso seja verdade. Ou seja, a gente vai ter que responsabilizar quem foi o responsável por essa gigantesca fake news que piorou a vida de toda a humanidade baseada numa mentira científica sem nenhum tipo de pesquisa com profundidade. Okay. E o garoto propaganda dessa mentira foi o senhor Átila Lamarino, que foi alçado à categoria de uma estrela pelo TSE, que prioriza seus mentirosos oficiais como Felipe Neto, ele e tantos outros. Os outros que contestam, esses que fazem fake news, porque contestam esse tipo de pseudo-progressismo nefasto feito pelo judiciário brasileiro que persegue, cala vozes e dá vozes a esse picareta chamado Átila Lamarino. Ô Joel, só um instante, eu só queria bater uma bola aqui com o Vini, porque a gente estava conversando antes de começar o programa exatamente sobre esse assunto, e o Vini me lembrou uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui na roda. Nessa pandemia, o Átila surgiu, né, Vini? Ele não tinha uma rede social assim, comparada ao que é hoje. Cresceu muito a rede social dele, né? Ele já tinha um público fiel, mas era um público muito mais interessado mesmo nesse tema mais científico. Obviamente que com a pandemia, esse primeiro vídeo dele da projeção de 1,4 milhão de mortos, que foi lá pelo dia 20 de março, se não me engano, alçou a fama, a popularidade do Átila, que é um estudioso do tema. 8 dias depois, ele já trouxe uma nova projeção da própria Imperial College. O Joel acho que disse muito bem também, ele nunca se colocou como dono da razão, da verdade, ele sempre disse que, pelo contrário, que ele esperava estar errado realmente sobre os números que ele estava falando ali. Ele torcia para que tivesse errado, não é como outros que projetaram 800, 2.000 mortes, que até hoje acham que estavam certos sobre esses números, mas o Átila ganhou muita popularidade justamente nesse período da pandemia. É fácil projetar popularidade projetando desespero, medo nas pessoas, né? Deixando as pessoas piorarem suas vidas graças ao medo. Eu prefiro os otimistas que pelo menos asseguram a liberdade. Calma. Eu vou passar para você, mas eu preciso que o Joel faça rapidinho aí, porque ele tinha pedido antes. Vai lá. Vamos lá, o Adriles sempre carregando nos adjetivos, né? Mas hoje ele está superlativo como poucas vezes. Países que conseguiram fazer o seu distanciamento social, o seu isolamento social direito, estão vendo menos morte, gente. É o que a gente está vendo. E a economia não foi tão diferente. Quanto o Brasil caiu no segundo trimestre, que a gente está discutindo isso, 9,7%, uma bela de uma queda. Quanto a Suécia caiu? A Suécia que seguiu o que o Adriles falou, 8,6%. A diferença é lá na margem. O grosso da queda, minha gente, é por causa da própria pandemia, é por causa do próprio esforço que as pessoas fazem de se proteger, vão sair menos de casa. É o que a gente está vendo e é o que os números estão mostrando. Adriles, não adianta reagir. Adriles agora tá fazendo mímica, gente. Tem a telinha ali, daí quem tá assistindo pode assistir. O que o Joel tá falando é absurdo, é mentira. O Átila, vamos lá, o Átila, o caso mais pessimista dele era 1 milhão de mortos no Brasil. 3 milhões, mentira, 3 milhões. Não. Eu vim aqui checar no Correio Brasiliense e discutiu a coisa aqui. 3 milhões. Ele previu 1 milhão de mortos. 3. Caso não fizesse nada. Olhando para trás, pô. 3 milhões, mentira, fake news. Caso nada fosse feito, de fato, era uma previsão que se revelou alarmista, provavelmente a gente não chegaria a isso, mas vejam só, o Brasil está chegando, acabou de passar 120 mil mortes, que é muito mais do que qualquer um de nós esperava ali naquele começo. A seriedade dessa pandemia, mesmo com o distanciamento social que a gente fez, mesmo com o isolamento social meia boca que a gente fez, teve um impacto muito sério no nosso país, muito maior do que pessoas como Adriles, como Osmar Terra. Osmar Terra previu menos de 800 mortos. Queria que a gente fizesse como a cidade de Milão, na Itália. Eduardo Bolsonaro propôs o exemplo de Milão. Milão, minha gente, começou a empilhar cadáveres por não ter feito nada. A gente precisou, ainda bem que tentamos fugir daquele caso. Ok, Joel. A gente pode ter passado mais perto do que fosse o seguro. Ok, Zé Maria Trindade, deixa eu agradecer a sua participação de hoje mais uma vez aqui no Morning Zé. Abração, até amanhã. Muito bem, obrigado. Até amanhã.